Bom, salve dos irmãos todos, Senhor. Vou apagar aqui a luz para ficar melhor para ver, tá? Como eu estou um pouco longe de vocês, eu vou ficar sem máscara, que é horrível falar de máscara. Como foi a semana? Graças a Deus. Mais uma semana que a gente sobrevive. A graça, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse versículo nunca teve tão presente no coronavírus, né? Você vê tanta gente, infelizmente, perdendo sua vida. Conhecidos essa semana, acho que foram uns 3, né? Mas o Senhor tem prazer na morte dos santos. O que Ele não tem prazer é na morte dos injustos. Então, quando eu vejo crente comemorando a morte de pecador, é sinal que não entendeu nada. Não entendeu aquilo que prega. Quer dizer, que acha que prega, né? Então, infelizmente, teve pessoas aí da mídia que careciam de salvação. O Billy Graham, por exemplo, ele é especialista em evangelizar exatamente pessoas famosas. Muitas pessoas famosas chegaram a Jesus por causa do Billy Graham. Ele chegava, ele tinha contato com essas pessoas, porque também são merecedores da salvação. E exatamente o tema de hoje, o ministério de apóstolos, apóstolo, né? Nós vamos entender o que é o ministério de apóstolo, faz parte da revista de dons espirituais e ministeriais. É a 6ª lição. A lição do domingo passado foi o dom de eloquência, dada por irmão Kleber. Lição 4, dons de poder, dada pelo irmão Rosni. E hoje, ministério de apóstolos. E a gente vai pegar as demais lições, explicando cada uma delas. A leitura diária, depois os irmãos pausam o vídeo que está sendo transmitido, nós estamos ao vivo, tá? Todos os vídeos, eu tenho que falar isso todas as vezes, por quê? Porque tem sempre alguém que ainda desconhece. Nós temos um canal lá no YouTube, em vez de ficar assistindo aquele povo dançando chato, joga aqui Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha, vai ter o login da nossa Assembleia aqui. Clica, vai estar todos os cultos transmitidos, inclusive os atuais, e todas as revistas nas playlists. Então tem revista desde antes da pandemia, quando a gente começou a filmar, né? Clica no sininho para quando nós colocarmos, por exemplo, culto de hoje à noite. Entre hoje e terça-feira eu coloco no ar. Ele já avisa a pessoa, fala, ó, foi colocado um vídeo novo, tá? Então clica aqui no sininho e segue. A ideia aqui não é monetizar, nós somos sem fim lucrativo, a ideia é propagação da palavra. No entanto, que muitas dessas músicas que nós colocamos têm direitos autorais. E o YouTube sempre fala, não dá para te monetizar por causa que vocês têm direito a quê? São de cantores, nós cantamos hinos de outros cantores, né? E não faz diferença, a ideia não é essa. A ideia é a propagação do evangelho, tá? Então todos os vídeos estão aqui. Depois pausa. Tá um pouco ruim de ler, né? Jesus, o apóstolo por excelência, sinais do apostolado, doutrina dos apóstolos, Paulo, apóstolo de Jesus, apóstolo com missão sacrificial e os 12 apóstolos de Cristo. Esse tema é tão complicado que a própria revista ela deu um nó nela mesma. Se você ler a revista e os comentaristas, eles se contradizem. Aí como que você faz quando você tem uma contradição? Você vai na fonte, na Bíblia, né? Porque tentam justificar o ministério apostólico hoje. E eu vou explicar por que não tem, né? Muita gente ganha títulos de... ele não quer mais ser pastor, ele quer ser nem missionário, ele quer ser apóstolo. Aí tem um que já quebrou essa barreira e quer ser pai de nações, mãe de nações. Quer ser Abraão. Para, isso é heresia. Nós vamos explicar por quê e onde está escrito que só eram os 12. Mesmo Paulo, que nós consideramos como apóstolo, ele não se achava apóstolo. Mas nós o consideramos, mas ele também não vai estar numa promessa em Apocalipse, que depois eu mostro. Ué, mas ele escreveu a grande maioria assim. 13 dos 27 cartas que nós temos no Novo Testamento. Então nós vamos investigar biblicamente o colégio apostólico
explicar o ministério apostólico de Paulo, avaliar a respeito da apostolicidade atual. Leitura bíblica, Efésios 4, 7 e 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu ordem aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aqui é um pouco confuso de ler, porque o que mata a gente nessa leitura é as vírgulas. Então você tem que ler com calma. Ele subiu, que é, aí vem uma pergunta, senão que também antes tinha descido. Claro que ele subiu, porque ele já tinha descido. É uma pergunta, ele já não tinha descido? Sim. Aí o 10 responde, aquele que também desceu, foi o mesmo que subiu. Então ele está falando assim, Jesus não subiu por subir, ele está dizendo, ele não veio só, nasceu como homem, não, ele já desceu, fez-se homem, ele voltou para o lugar de origem. Não é que quando a gente lê numa disparada só, não entende nada disso. O 9:10 fala isso. A origem de Cristo, ele tem uma origem. E ele mesmo deu, no seu ministério, uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Toda vez que você vê doutor, não é doutor que tem doutorado. É o termo que é usado para professor. Tá? Professor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É para eu ganhar dinheiro? Está escrito para eu ganhar dinheiro aqui? Para que eu possa aqui ter a igreja aqui e viver em Miami? Ou para eu andar de helicóptero e ficar num púlpito blindado à prova de bala? É isso que está escrito ali? Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? O que é a unidade da fé? A gente lê tanto isso, o que é isso? Uma só fé, né? Uma só fé, um só entendimento, uma só compreensão, sem os desvios, sem as heresias, sem as deturpações da palavra. E é o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito. Então, ele que é perfeito, nós devemos conhecê-lo, para usar como nossa imagem, para usar como nossa referência, como nossa régua. A medida e estatura completa de Cristo. O que é medida e estatura? É literalmente uma régua. Eu pego uma régua e falo assim, quanto é de altura, quanto é de largura. Eu quero entender Cristo nas suas medidas. Por que eu quero entender? Para eu ser igual. Eu vou conseguir ser 100% igual? Não, mas eu tenho que chegar o mais próximo possível. Isso chama-se santidade. Essa é a definição de santidade. É eu entender a estatura e largura de Cristo e falar assim, ele é meu ponto de referência. Não é o pastor das Assembleias de Deus, que por mais que seja um homem santo, não é o pastor da Universal, não é o pastor da Renascer, não é o pastor da Presbiteriana, não é pastor de ninguém, não é o Billy Graham. É Jesus. Porque é ele que morreu por mim na cruz. Eles são homens. Estão fazendo suas obras e cada um deles vão prestar conta de tudo que foi feito, os acertos e os erros. Todos. Aí ele fala no 16, no 15. Ah, tá, 14. Para que não sejamos mais meninos. Aqui ele não está falando menino. Paulo ele já dá a chinelada. E ele usa muito esse termo. Você é moleque. Igual tropa de elite. Você é moleque. Ele não está falando no sentido de que nem Jesus falou, você já é como uma criança para herdar o reino do céu. Lá ele está falando de inocência. Aqui Paulo está falando de molecagem. Ou no nosso termo bem assim, tu é moleque. Tu não entendeu nada, tu é menino, você acha que você é homem, que você tem barba, mas tu é menino. Age como menino. Né? Quem não tomou uma dessa do pai? Né? Você tem 18 anos nas costas, mas ainda é meu filho, se bobear ainda te dou a chinelada. Você é menino. A minha mãe fala isso pra mim, eu com 40. De vez em quando eu apronto umas coisas, ela fala assim, se ainda der, eu ainda bato em você. Eu falei, mãe, calma. Tenho 40 anos, mãe. Ainda é menino. Então, na perspectiva da minha mãe, ainda sou um menino. E eu falo para a Lenice, eu só vou ser homem mesmo quando a minha mãe partir, né? Aí eu falei, não, agora eu sou homem, agora eu sou um homem responsável. Porque enquanto na perspectiva, na visão dela, eu ainda sou menino. Ainda sou o menino dela. Hebreus capítulo 5. Isso. Então, Paulo está falando isso como um pai que cuida
da igreja, falando assim: não seja menino inconstante, levados a toda a roda de vento, de doutrina, qualquer coisa que apareça, vocês vão. Ele já tinha problema com heresia. Pelo engano dos homens que com astúcia, o que é astúcia? Malícia, engana fraudulosamente, que causam fraude. Antes, seguindo a verdade em caridade, ou amor, depende da tradução, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo as juntas e operações de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação e amor. Você consegue viver sem braço? Consigo. Você consegue viver sem um órgão teu? Hoje em dia, até coração você consegue viver, porque existe coração externo, existe pulmão externo, como a gente viu. Estamos chegando num nível de medicina que até os mais importantes a gente consegue viver sem. Você consegue viver sem cabeça? Não. Aqui que Cristo já vai na cabeça. A gente pode até viver sem um braço, sem uma perna, sem um órgão, sem uma coisa, sem um sistema, sem um outro. Vai fazer dificuldade, você vai ter problema, vai fazer uns ajustes. Mas sem cabeça, você não viu ainda só a cabeça no vidro e falou: esse aqui é o meu irmão, está na cabeça de vidro aqui. Não, não vê, não existe. Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O dom do apostolado foi concedido a Deus à igreja, com o propósito de expandir, primeiro ponto, expandir o evangelho de Cristo. Não é ganhar dinheiro, é expansão. Aqui a expansão é de número de almas. É o crescimento do evangelho. E continua em plena vigência. Aqui a revista começou a ter um pequeno deslize. Continua, mas de outra forma. Vou explicar por quê. A Colégio Apostólico, Apóstolo Paulo, Apostolidade Atual. Vamos falar então sobre apóstolos. O verbo apóstolo significa apostolim, significa enviar, remeter. Então é como se fosse o nosso correio hoje. Ele vai levar uma mensagem para algum lugar. Então você precisa mandar a carta lá para o Iapoc. Você coloca no correio, o correio leva. O correio é nesse sentido o apóstolo, que está levando a mensagem para algum lugar. Hoje em dia, como se chama isso para o nosso ministério? Uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro lugar levar mensagem. Guardem isso. Então a missão de salvar o pecador com autoridade, poder e graça. O Colégio Apostólico tinha os 12 primeiros apóstolos, inclusive Judas, que auxiliavam seu ministério. Com a morte de Judas, elegeram mais um. O próprio Jesus, depois eles orarem, eles mesmos tiraram a sorte e foi mais um apóstolo elegido. E o Salvador os separou e nomeou para serem não homens perfeitos, nenhum dos apóstolos eram perfeitos, todos eles tinha problemas. Mas você observando Pedro, e eu estava pensando isso hoje, o Pedro antes da crucificação, ele era um Pedro colérico, ele era um Pedro impulsivo, um Pedro raivoso, um Pedro que dá louco que faz, vingativo, puxou a espada e cortou. Se deixasse ele ali, ele achava que ia ser samurai e ia matar todo mundo. Depois do evangélico, depois da crucificação, cadê esse Pedro? Cadê outra ocorrência que o Pedro puxou a espada? Cadê o Pedrão? O famoso Pedrão do terrorista, o Pedrão das quebradas. Sumiu. Então, não existe evangelho sem mudança. Existe evangelho que engana, que a pessoa vem do jeito que está e mantém a vida inteira. O verdadeiro evangelho, você vê no reflexo nos apóstolos, ele muda as pessoas. Há mudança. De acordo com o Stanley, que é o comentarista dessa lição, eles foram habilitados, o Espírito Santo deu uma capacidade e conhecimento de coisas da expansão do entendimento de Cristo. Então, Cristo ensinou uma doutrina e deu aos apóstolos, através do Espírito Santo, a ampliação daquela doutrina, mas ela não fugia à essência daquela doutrina. Quando você lê Paulo, quando você lê Pedro, quando você vê Lucas, os evangelistas, eles conseguem expandir a doutrina, mas sem perder a essência da doutrina, e sem entrar em contradição.
Em outras palavras, eles constituíram a nossa base ministerial, foram nossos primeiros pastores, nossos primeiros ministros, e fizeram a expansão da igreja. Pedro, tu me amas? Apacenta a minha igreja. Mas Jesus acabou de ver Pedro, Pedro já toma uma bordoada. Não, tu sabes. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Aí ele vai abaixando, porque ele já se ligou que não é desse jeito, eu tenho que mudar. Pedro, tu me amas? Só sabe, tudo sabe. A terceira vez é diferente. E ele tenta, novamente, porque ele faz parte do ser humano, sempre querer voltar às origens. E ele fala assim, tá, mas esse apóstolo aí que o senhor fala que não vai morrer, opa, cuida da tua vida. Se eu acho que ele não vai morrer, meu tratado é com ele. Né? O que tem. Aí Pedro já volta de novo para a casinha. Então assim, nós sempre tentamos sair daquilo que fomos ensinados, mas a gente tem que voltar. Está errado. Se Jesus tinha uma coisa com João, não era para Pedro saber. Pedro tinha outro ministério. João tinha que ver Apocalipse. São coisas distintas, ministérios distintos, cada um com a sua obra. Então, existe uma característica muito simples que você quebra qualquer apóstolo atual. Primeiro, eles foram convocados diretamente pelo Senhor. Jesus chamou. Não é diferente do pastor separar a mão ali para pastor ou para obreiro. Não, é o próprio Cristo apareceu a cada um e falou, é você. Então a primeira característica do apóstolo é ser convocado por Cristo. Está em Mateus 4:25 e Mateus 10 e Lucas 6. Né? Andaram com Jesus em todo o seu ministério. No entanto que eles falam aqui, que eles eram desde o batismo de João. Eles seguiram o ministério inteiro de Cristo, eles aprenderam toda a doutrina. Mesmo Matias, que foi escolhido depois, ele estava lá, ele não era mencionado. Porque a regra foi a mesma para todos. Quando eles vão escolher, eles falam assim, não, precisamos escolher um que teve conosco desde o começo. E quem era? Matias e mais uns outros dois lá. Receberam autoridade. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial e foram revestidos de autoridade, batismo com o Espírito Santo, para expulsar demônios. Quando Jesus fala assim, dê-lhes poder para curar, sarar, para expulsar demônios em meu nome, e eles saíram de 2 em 2. Deus, ele deu para cada um poder. Então, Jesus é o supremo, aprendendo mais, Jesus é o supremo sacerdote e apóstolo. Então a palavra apóstolo era usada naquele momento para qualquer mensageiro nomeado e comissionado por um propósito. Aqui começam as confusões. O apostolado de Cristo tem as características que eu falei. Recebe a doutrina diretamente de Cristo, andou com Cristo e foi revestido de poder. 3 características. Só que a palavra apóstolo, por isso que as pessoas tentam distorcer heresia, também significava mensageiro. Então quando você lê em outros trechos, como aqui, o companheiro de Paulo foi mandado a Filipos, aí aparece na tradição apóstolo. Não é que ele era apóstolo, ele era um mensageiro. Ele era um entregador de uma mensagem, ele era como se fosse o correio. E as pessoas pegam essa mensageira e acham que ele é apóstolo. Não, ele não é apóstolo, ele é mensageiro. Da mesma forma que alguns parentes de Paulo mais para frente, da mesma forma que outros termos, o meu irmão até achou um também em Atos, que ele estava falando essa semana, não são apóstolos. A palavra que foi usada na descrição é mensageiro. Então as pessoas confundem o apostolado dos 12 de Cristo com o mensageiro, porque tem a mesma similaridade. Por quê? Eles querem usar isso como pretexto, assim, então, se o amigo de Paulo era apóstolo, eu também sou apóstolo. Você aprendeu de Cristo diretamente? Não. Você conviveu com Cristo, todo o seu ministério, desde o batismo até a crucificação e ressurreição? Não. Você recebeu a mensagem vindo dos mensageiros.
então você não é apóstolo. Não existe apóstolo nos dias atuais. O que nós temos são missionários. Então, o apóstolo, a palavra apóstolo ganhou uma amplificação do sentido original. E as pessoas utilizam isso como base de heresias. Então, o pastor chega assim: não sou mais pastor, agora sou apóstolo. Não, não é. Você pode se achar, mas não é. Sabe por que não é? Porque Apocalipse fala que quando Jesus for julgar a tribo de Israel, somente os 12 vão sentar do lado dele para julgar a tribo de Israel. Não é 13. Cadê Paulo? Não é 14, não é 15, é 12. Que é os originais, que foram separados por cada uma das tribos, e eles vão julgar a tribo de Israel. Depois eu mostro no Apocalipse. Então, o único que substituiu, estava dentro do critério para substituir Judas, foi aqui no meio do grupo dos discípulos. Vamos ler Lucas 6,13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Obrigado. Quando Jesus escolheu, ele colocou aqui: e deu também, que quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Jesus os chamou. E escolheu dentre eles 12. Então não tinha só os 12 andando com Jesus, tinha mais gente. No entanto, que justifica Matias entrar depois. Quem também deu o nome de apóstolos: Simão, que é Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotes. Judas, irmão do Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Mais para frente, Atos 1, se eu não me engano, deixa eu ver. Eles tiveram que substituir Obrigado. Aqui eles tiveram que substituir Judas, que Judas se matou. Então assim, então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, a casa de Pedro, e Tiago, José, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com mulheres, Marias, mãe de Jesus e Senhor. Deixa eu ver. Ó, 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, da onde saiu o 12º apóstolo? Ele já estava lá. Ele convivia conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Esse é o critério de apóstolo. Mas eu sou... Não é. Você, biblicamente, não é. Você pode ser missionário, mas você não é apóstolo. O apostolado de Cristo acabou aqui. Quem conviveu com Cristo toda a sua doutrina. Pedro recomendou que os 12 tinham ministério e supervisão especiais, provavelmente tendo em mente a promessa de que eles futuramente julgariam e governariam as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Mateus 19. Como que você mata a heresia? Com a Bíblia. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono, quando vier o dia do julgamento da sua glória, também vos assentarei. Os 12 discípulos sentarão ao lado, sob 12 tronos. Quantos tronos tem? Cadê Paulo? Depois eu explico. Paulo é um apóstolo abortivo, que ele mesmo fala: eu sou o menor. Ele fala assim: eu nem me sinto como apóstolo, vocês me chamam, até aceito, mas eu sou um apóstolo abortivo. Apesar dele receber a mensagem de Cristo no Monte das Arábias, ficar 15 anos sendo instruído pelo Espírito Santo, que depois eu vou mostrar,
E ele, mesmo assim, não se achava apóstolo. Aí vem uns picareta de hoje em dia, que não ficou 15 anos aprendendo com o Espírito Santo, não foi chamado em Damasco, não sofre por amor de Cristo, não sofre perseguição, não é espancado, não é apedrejado, não é naufragado, não é picado por cobra, e acha que é apóstolo. Todos os apóstolos morreram da pior forma possível. Todos morreram em nome do Evangelho, inclusive o abortivo. Paulo foi decapitado por causa que Nero botou fogo na cidade de Roma e culpou ele. Não tem do que acusar, vai ser incendiário. Corta a cabeça dele. Todos os cristãos, eles colocavam... Acho que foi Kleber que falou também isso. Eles colocavam as pessoas nos postes, besuntava e ele incendiava. A iluminação pública era os cristãos queimando. Isso é o cristianismo, morrer por Cristo. Agora, ser apóstolo de igreja grande para arrecadar dinheiro, isso não é apóstolo, isso é só um picareta. Fora os que eram jogados por arenas. Circo, o circo original é o circo de Roma, onde os cristãos eram jogados lá para ser comido, o gladiador matar, ou qualquer animal fera selvagem matar. Cristianismo... Hã? Fale. Eu tenho um certo conflito com relação à nomeação de Ananias, porque quando Judas saiu fora... Matias. Ananias morreu. Matias. Eu faço confusão com o nome. Quando trouxeram os dois para ser escolhido aí lançaram sorte. Mas eles oraram 3 dias. Oraram 3 dias. Isso. Baixo de oração. Baixo de oração. Não foi assim, vou jogar a carta e vai ser. Não. A sorte é o seguinte, Deus mostrou para eles através de quem seria escolhido. Mas eles oraram 3 dias. Se você ler em Atos, você fala assim, esteve em 3 dias de oração tentando nesse propósito. Aí você pega a importância, a cooperação de Matias com o Evangelho ante a cooperação de Paulo. Todos eles tiveram papel importantes, talvez não foram registrados, que nem a morte... Deixa eu ver se eu acho essa imagem. A morte dos apóstolos. Ver se eu acho aqui para mostrar. Tem um quadro, acho que é esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. Tem essa imagem aqui. Ó, Matias, ele foi crucificado na Judéia. Ele criou a abadia da Alemanha. As igrejas que subiram para a Alemanha, para a Germânia, né? Antiga Alemanha. Ele tem uma igreja lá na Alemanha. André, ele foi crucificado em X. Ele foi... os seus restos estão lá na Catedral de Roma. Acham que estão lá, né? Aqui não é tão preciso assim. Bartolomeu foi decapitado e esfolado. Ou esfolado e decapitado. Acho que foi esfolado primeiro. Também está em Roma. Simão, que é Pedro, foi crucificado de ponta cabeça. Dizem que está lá no Vaticano. Né? Falam que os restos mortais de Pedro estão lá embaixo do Vaticano. Não sei se é verdade ou não. Judas morreu, se matou. Mateus foi decapitado, ele não era apóstolo, ele era evangelista. João, não, Mateus era apóstolo, desculpa. Marcos não era apóstolo. João, morte natural, morreu na ilha de Patmos. Foi o único que morreu bem. Morreu, mas morreu isolado. Morreu bem entre aspas, né? Morreu preso na ilha de Patmos, sozinho e isolado. Provavelmente deve ter pirado, porque você ficar sozinho num canto, numa ilha remota. Hoje já é difícil com um barco e com a tecnologia atual de transporte. Agora você imagina naquela época que uma vez e nunca ia vir um navio para aquele lado trazer presidiários. Paulo foi decapitado, Tomé foi morto com uma lança, o Felipe foi crucificado por soldados, Judas morreu com machado, a machadada, Tiago, primeiro arcebispo de Jerusalém, ele conseguiu fazer a primeira organização cristã na época, primeiro arcebispo.
Ele foi apedrejado. E o outro Tiago, ele foi também decapitado à espada. Ah, tem uma outra imagem aqui, ó. Mais ou menos. Matias. Então, isso é ser apóstolo. Morreram por evangelho. Não é essas picaretagens que a gente vê hoje. Fulano de tal, apóstolo de tal. Picareta. Se não perdeu a cabeça ou não foi esfolado, decapitado, não morreu pelo evangelho, não aprendeu diretamente de Cristo, não foi ensinado pelo Espírito Santo, esquece. E também não está sentado nos 12 que vão julgar lá, não são. Paulo foi importante, mas ele não foi os 12 apóstolos originais. Ele foi um apóstolo abortido, ele foi enxertado, né? Portanto, os 12 eram um grupo limitado, que realizava uma função especial na pregação, no ensino, no estabelecimento da igreja. Guarda, estabelecimento da igreja. Ninguém mais pode ser apóstolo, no sentido que eles foram. Nós temos outro sentido. A palavra apóstolo, que é mensageiro, ampliou-se. E nós somos hoje missionários, nós somos entregadores de mensagem. Então, o apóstolo é aquele que é enviado, baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo e faz parte do primeiro grupo. Apóstolos atuais são missionários. Missionários. Os missionários. Daniel Berg de Navig não foi um apóstolo que veio, foi um missionário que veio. O verdadeiro apostolado é centrado exclusivamente em Jesus Cristo. Tá difícil hoje, hein? Ou alguém que chora ou outra gás que passa. Mas vamos. Daqui a pouco é o carro do ovo. Pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Saulo, vamos falar dele. Indo para Damasco, teve uma visão, era perseguidor. Saulo é o maior exemplo de um cristão. Por quê? Porque em nome de Deus ele matava pessoas. Então ele deixou de ser crente para virar cristão. Em nome de Deus ele perseguia pessoas. Em nome de Deus ele colocava pessoas para ser presas. Em nome de Deus ele levava pessoas para serem mortas em circo, para serem julgadas e apedrejadas, para serem todo. Em nome de Deus ele fazia atrocidades. Até que Jesus aparece assim: Paulo, por que você está me perseguindo? E o pior, assim, não foi só ele que viu, onde falam que foi uma ilusão, uma histeria. Tá, só que não existe histeria coletiva, não existe uma alucinação coletiva, porque os outros que estavam com ele também ouviram Jesus falando: Paulo, por que tu me persegues? E quando ele ficou cego e foi para casa, Jesus fala lá com o profeta, fala assim: olha, vai até lá, ora por ele, porque ele vai entender o que é sofrer por meu nome. Ele vai entender. Então, quando você vê o apostolado de Paulo, é sofrido. E os outros tiveram uma morte sofrida, mas acho que ele sofreu mais. Porque você não vê Pedro ser picado por uma cobra, você não vê Pedro sendo afogado, você não vê Pedro toma uma pedrada, cai morto no meio da rua, depois ele levanta e sai andando. Paulo sentiu na pele tudo o que ele fez ao próximo. Aqui está uma outra lição que eu guardo para os irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, esse também colherá. Ué, mas ele não estava salvo? Sim, estava salvo. Mas ele pagou pelo aquilo que ele fez, em vida. E quando ele pedir a Deus, tira de mim esse espinho, minha graça te basta. Você não aprontou muito? Você não era o terror da Jerusalém? Mas você vai entender o que é terror, sofrer pelo meu nome. Então, a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse momento. Cristianismo é transformação. Não tem como uma pessoa aceitar Cristo e continuar da mesma forma. Isso não é cristianismo, isso é convencimento. Se a pessoa aceitar Cristo e não há uma mudança de vida, não há uma mudança de... mas caráter não muda. Muda. Em Cristo muda. Muda sim. Comportamento muda, caráter muda. O jeito da... mas não é meu jeito, nascer assim, vou morrer assim. Então vai para o inferno assim. Porque a Bíblia exige uma coisa melhor, exige os frutos do Espírito, exige uma temperança, exige uma mudança radical. Paulo é outro depois da transformação em Cristo. E ele tem o seu tratado,
ele contribuiu muito para a obra de Deus através do tratado teológico, principalmente Romanos, Efésios, Gálatas, a igreja de Corinto, estamos estudando. E Deus usou a sua intelectualidade, que ele já tinha, porque ele estudava com Gamaliel, que era um educador da época. Então Deus utilizou a sua inteligência a favor da obra. Aqui já mata aquelas pessoas, não precisa estudar, tu não está entendendo o cristianismo. Porque não é porque o apóstolo Pedro era sem estudo, que Deus só vai usar quem não tem estudo. Pelo contrário, ele usa tanta pessoa que não tem estudo, como ele também usa uma pessoa letrada. Lucas era extremamente estudado, era médico. Médico era um dos maiores estudos da época. Meu médico amado, que Paulo fala. Então, a declaração apostólica denota que ele levou isso até o fim da vida. E quando ele estava para ser degolado, ele fala para Lucas: combati um bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Tem um filme que eu gostaria que vocês assistissem. Eu já falei isso aqui, Paulo Apóstolo Amaldo. Esse aqui. Esse filme é muito bom. Em vez de vocês ficarem assistindo aquelas porcarias do Netflix, assiste isso aqui. Paulo Apóstolo de Cristo. Porque você vai entender o que é ser cristão numa época onde você era perseguido. Hoje nós não somos perseguidos. Tá no Netflix. Tá no Netflix? Ótimo. Tá no Netflix. Pode achar lá. Paulo Apóstolo de Cristo. Recomendo. Paulo não pertencia ao colégio dos 12, mas ele também não andou com Jesus no terreno. Ele não testemunhou Jesus, ele nasceu depois. Ele provavelmente era uma criança quando Jesus estava passando, ou estava nos seus estudos. Ele só teve contato, parece o nome dele inicialmente, quando o Estevão é apedrejado. Mas ele já tinha uma certa autoridade naquela época, porque quando eles apedrejaram Pedro, eles logo jogaram as vestes Estevão, nos pés dele, né? O jovem Paulo. Só que Paulo, entendendo isso, ele humildemente ele não falou: agora eu sou apóstolo. Segura aí seus 12, que agora é 13. Não. Ele humildemente entendeu: não sou. Eu sou abortivo, nasci fora do tempo, até tenho um ministério, o Espírito Santo quer que eu vou junto com vocês, no entanto que os apóstolos mesmo não aceitaram inicialmente. Ele não foi depois de Damasco imediatamente. Levou-se 15 anos até ele entrar no convívio dos... Porque, óbvio, você está vendo um cara que persegue, está matando um monte de gente e aceita Jesus. Vamos te observar aí por um tempo, deixa eu ver seus frutos. Não é assim. Não é porque aceitou Jesus hoje, o pior dos traficantes aceita Jesus hoje aqui na Cachoeirinha, que o pastor já dá um cargo de presbítero para ele. Opa, calma, amigo. Deixa eu ver seus frutos, né? Deixa eu observar você, deixa eu ver sua família, deixa eu ver seu comportamento, deixa eu ver você quando a gente está fora da igreja, deixa eu ver você quando a gente está numa festinha de casamento, numa festinha, deixa eu ver você fora. Os frutos, porque o mesmo fruto que dá dentro da igreja, o cristão verdadeiro dá fora, dá em casa, dá em todo lugar, o fruto é o mesmo. Agora quando ela começa, sim, ele é uma coisa na igreja, outra coisa fora, não entendeu o evangelho, volta a aceitar Jesus de novo. Então, você tem que observar. E Paulo foi observado. Os apóstolos deixaram, fica aí no cantinho aí. Mas o Senhor se revelou a ele em Atos 9, 4, 5. Vamos lá. Atos 9. Quatro e 5. Quando ele foi para Damasco, aqui é a fala de Damasco, ele disse: quem és o Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus. O próprio Jesus se revelou a ele. Então, o primeiro item de ser um apóstolo ele cumpriu. Ele conheceu Jesus ressurreto diretamente. Não foi falado, ele viu Jesus. E ouviu. Apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gálatas 1:6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6.
Vamos ler o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. O evangelho que ele aprendeu não foi de Gamaliel. Ele era instruído em outras coisas. O evangelho que por ele recebeu está escrito aí, mas pela revelação de Jesus Cristo. O próprio Cristo o ensinou. E tem como questionar o ministério de Paulo 13 cartas. Nenhum dos apóstolos escreveu 13 cartas. Nenhum. João escreveu uma carta, ou duas ou três que ele compôs para João lá, o evangelista, e o João, que nem foi João, foi os assistentes dele. Marco compôs, escrevendo o que Pedro falava, a carta de Marco Marco escrevia diretamente para os romanos, porque é uma carta mais militar, com o sentido sempre de alguém andando, Jesus estava sempre andando, mas ele traduziu as palavras de Pedro, ele andava com Pedro. Lucas traduziu as palavras de Paulo, porque Paulo, grande parte, estava preso. Então, escreveu, não tem como questionar, e as palavras não entram em contradição com o mestre. E eu vejo algumas tentativas de contradição, sempre tem uns teólogos doidos que querem tentar achar contradição. Ah, mas Paulo defendeu isso, Jesus não defendeu aquilo. Não adianta, não cola. O Espírito é o mesmo. Embora ele não tenha inicialmente conhecido pelo apostolado lá nos 12, a obra que ele fez da expansão do evangelho, de implantação de doutrinas, confirmou a obra do apostolado dele. E era o selo do seu ministério. 1 Coríntios 9, 2. 1 Coríntios. Pois com calma, lê cada um desses versículos, pausa. Ele fala assim: se eu não for apóstolo para os outros, vocês não me veem como apóstolos, ao menos eu sou para vós, porque vós sois sendo do meu apostolado do Senhor. Ele está falando isso para a igreja de Corinto. Ele falou assim: se os outros não me consideram como apóstolo, pelo menos para vocês eu sou, porque eu ensinei vocês, eu estabeleci a igreja, ajudei você. E viver no reino de Deus é ser participante da cruz de Cristo. E Paulo entendeu isso. Seu querido. E ele aprendeu. O menor dos apóstolos aprendeu 3 anos na Arábia. Ele disse: após a sua conversão, Paulo não foi para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas ele rumou para a região da Arábia, onde permaneceu por 3 anos fazendo um seminário intensivo com o próprio Jesus. Jesus ensinou ele no Monte das Arábias. Depois desses 3 anos examinando, ele descobre que Jesus era de fato o Messias, né? E volta para Damasco. E depois ele vai para Jerusalém, onde é rejeitado e levado a Cesareia. E dali para Tarso, sua cidade natal. Depois tem os textos. Em Tarso ele ficou 10 anos. No anonimato. Ninguém sabia quem era Paulo. Ele ficou quietinho 10 anos. Em Tarso, sozinho, esquecido e fora do palco. Deus ainda estava trabalhando em quê? No caráter dele. Olha o perigo da gente dar, vamos falar aqui nossa casa. Olha o perigo de você dar cargo para pessoas novas convertidas. Não é que elas não possam ser usadas, mas existe uma preparação do caráter. Existe uma doutrina, existe um ministério, existe um ajuste, uma transformação. Eu posso tanto ser transformado, como eu posso levar um tempo para deixar certas coisas. Existe um aprendizado. Infelizmente, a gente vê muitos líderes, não aqui, mas em vários lugares, pessoas que têm uma ascensão meteórica. Ah, mas nasceu na igreja. Não significa nada. Eu também nasci e tive que aceitar Jesus. Como teve gente que nasceu junto comigo e não está. Filho de peixe não significa que é peixinho no cristianismo. Só vai ser, se o meu pai for salvo e eu não aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Uma coisa, não é porque eu nasci aqui que eu estou salvo. Aqui a salvação do meu pai não é estendível à família, não é clube, não é saúde médica, é convênio. É individual, tratamentos individuais. Mesmo que o pai teve um ensino, eu tenho o meu ensino e minhas filhas terão um ensino. Vou ter que educá-las até o momento que elas terão que ser educadas pelo próprio Espírito Santo. Então Paulo, ele foi educado por 15 anos, até o ministério dele sair.
Observem nós recentemente, sem citar nomes, pessoas que tiveram a meteora a maioria cai. A maioria cai, porque não tem estrutura, não tem raiz. Eu não consigo ser pastor de um dia para o outro. Pastorado é uma vida. É muita cabeçada, né, pastor? É muita coisa que você vai aprendendo e corrigindo, aprendendo e corrigindo, aprendendo e corrigindo. E talvez você perguntar, pastor Valdir, só você acha, pastor? Não, não me acho, porque ainda tem muito para aprender. Porque não é simples. Ah, mas eu quero, eu desejo. Vai, mas você vai pagar o preço. Paulo pagou 15 anos. A suficiência vem de Deus. Ele tinha que aprender como cooperar na obra de Deus. Ele tinha que aprender que a sua maior prioridade não é fazer. A sua maior prioridade era fazer a obra de Deus. E ver como a obra crescia com Paulo, né? Aí teve Barnabé que auxiliou ele, e assim por diante. Paulo viu Cristo ressurreto, e essa era a sua credencial apostólica. Ele foi educado, ele foi crescido, ele se pôde ser considerado uma influência apostólica nos nossos dias, porque ele expandiu e ele fundou igrejas. Ele não o fato de só fundar a igreja, mas ele fundou aquelas doutrinas baseadas no ensinamento de Cristo. Muitas doutrinas que nós temos hoje, Mateus fala do Santa Ceia, mas qual que a gente lê? Mateus ou Coríntios? Por que a gente não lê Mateus? Porque lá tem a Santa Ceia, mas de uma forma mais resumida. Paulo, ele pega a mesma doutrina e expande a doutrina. Jesus fala sobre casamento, mas de uma forma resumida. 1 ou 2 versículos. Paulo pega casamento no versículo em Efésios e expande casamento. Então, não é que Paulo é melhor que eu, não é isso. Ele pegou e ele expandiu o ensinamento. Ele aumentou, não que ele aumentou adicionando coisas, mas ele deu uma claridade acessível a todos. Jesus fala sobre os dons. Vocês terão autoridade, mas quem conta cada um dos dons é Paulo. Então, há uma essência do apostolado de Paulo. Ainda tem apóstolos hoje? E aí? Tem apóstolo hoje? Por autodenominar tem. Agora, se são, não são. Os verdadeiros 12 apóstolos sentarão com Cristo no milênio. Os homens também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Olha a segunda referência que confirma essa doutrina. A Bíblia sempre tem, quando você pega uma doutrina bíblica, ela não está isolada em um único lugar. Ela sempre tem 2 ou 3 referências da mesma coisa. Qualquer assunto. Vamos pegar desse? Apocalipse 21, 12, 14. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Está falando das grandes Jerusalém, as novas Jerusalém. E no nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. E do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, 3 portas do lado do poente, 3 portas. Era um quadrado, tá? Quem entende um pouquinho de geometria, a Nova Jerusalém é um cubo. É um cubo, porque tudo que tem a mesma altura, a mesma profundidade, a mesma largura, é o cubo. Como vai ser isso? Eu não tenho noção. Mas eu quero ver um cubo voando e descendo na Terra. Isso eu quero ver, porque vai ser fantástico. Vão achar que é os Borg do Star Trek. Não, é a Nova Jerusalém. Ela é um cubo. Ou então vão achar que são aqui. Mas até lá eles já estão... Se você ler, se eu não me engano, é 70 quilômetros. Mais ou menos. É altura, largura e profundidade. É um cubo. Matemática faz bem pra gente, tá vendo? Dá pra interpretar a Bíblia. 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Mas cadê Paulo? Então, Paulo, ele até foi considerado como apóstolo, porque ele expandiu. Mas ele mesmo não se sentia apóstolo.
Ele entendeu a mensagem dele como expansão, completar a mensagem de Cristo, ampliar, contribuiu muito. Mas os 12 originais foram escolhidos por Cristo. E os nomes deles estarão nas colunas, sentarão para julgar. Paulo contribuiu e acabou. A partir disso, de Paulo, o nome de apóstolo, houve uma amplificação de função. Como um verdadeiro mensageiro de nações, o cara que vai para o outro lado, vai expandir a mensagem, que é o que nós recebemos hoje como missionários. Os missionários são os apóstolos atuais, mas eu não posso defini-lo como um apóstolo no sentido de Cristo. Ele é só um enviado para pregar a mensagem de Cristo. Daniel Berg, John Wesley, todos que trouxeram o evangelho são mensageiros, são missionários. Os que se acham apóstolos hoje em dia, vai fazer missão. Hã? Falei que o carro do ovo ia passar? Não falei? Tá difícil hoje, mas vamos, em nome de Jesus. Ó, carro do ovo agora. Então, ele está sendo missionário. Qual que é a mensagem dele? O ovo. Isso é missionário. Ele está distribuindo uma mensagem, só que no nosso caso a nossa mensagem é Cristo. Então, o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos, entre aspas, ou mensageiros, que tinham sido dados como os dons da igreja. Mas nesse sentido desse dom, são mensageiros. Entre eles tinha Paulo, Barnabé, bem como outros parentes, Andrônico, Júnia, você vai ver alguns. Mas eles não são os apóstolos da cadeira dos 12. Eles são mensageiros, eles são os missionários, são os primeiros enviados. Então, o apostolado recebeu um significado mais amplo nos dons ministeriais. Quando falamos dons de apóstolo lá em Coríntios, ele está falando de um dom de uma pessoa enviada. Não do apóstolo no sentido de o cara que é o fundador de uma igreja. Não, no sentido de um missionário. O dom ministerial é a igreja local. Vamos separar então o que é cada um? O apóstolo, ele estabelece a palavra. Ó, é a palavra. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É essa aqui, ó. A palavra é essa. Santa Ceia é isso, ó, família é isso, igreja é isso, homem é isso, mulher é isso, filho é isso, ó. Você estabelece, você coloca Marcos. Que é os marcos que nós usamos até hoje. Foi o que Paulo fez. Foi o que Pedro fez, o que João fez, o que Tiago fez. Foi assim, pedir e não receber. Por quê? Pedis mal. Tiago explica, ele estabelece. Essa é a palavra. O profeta, ele aponta a palavra. Ó, vocês estão desviando. Ó, tá errado. Ó, é heresia. Eis que te digo, vocês estão fora. O profeta, ele aponta a palavra. Vocês estão fazendo, tá errado, é ali. O profeta, nesse sentido, é o pregador, tanto na parte de profecia, como a gente já aprendeu, como na própria ministração da palavra. Ele aponta a palavra. O professor é o que ensina, é o que eu estou fazendo hoje. Ó, o que quer dizer isso? Isso significa isso. E quer dizer aquilo? Isso significa aquilo. E vou explicando, e vou detalhando, e vou ampliando, e vou fazendo, nossa, não tinha pensado nisso. Essa é a escola dominical que faz isso. Ó, por isso que é importante também a escola dominical. O que é cães? Não herdarão os cães. Quer dizer que não vai entrar cachorro no céu? É isso que está falando aquela parte da palavra? Se você perguntar para um monte de gente, ele vai achar que é cachorro. Cães são pessoas idólatras que veneram outras coisas. Como no Antigo Testamento, os inimigos de Israel que idolatravam outros deuses podres, que sacrificavam crianças, são os cães. No entanto, Jesus fala assim, olha, na perspectiva de um judeu, cães era qualquer povo idólatra em volta dele. Jesus fala assim, não é justo tirar o pão das crianças e dar aos cachorros, ou aos cães. Ele chamou a mulher de cães? Chamou a mulher de cadela? Não, ele não está chamando a mulher de cadela, ele está falando do povo dela, que é um povo idólatra. Né? Ele falou assim, eu vou tirar o pão dos filhos, que os judeus eram os filhos, Jesus veio para os judeus, eles não aceitaram, mas ele veio para ele. Ele falou, vou tirar o pão deles e dar para os cães? Vocês que são um povo idólatra? É isso que Jesus falou. Aí a mulher conseguiu, falou assim, tá, mas a gente come até migalhas.
Entendeu? Ela pegou no coração de Jesus. Assim, a gente também quer, nem que seja migalhas. Nós somos os cães. Nós éramos gentis. Nós não entraremos no reino do céu, porque os filhos são judeus. Nós seríamos os cães. Então o professor explica isso. Ou como eu falei na última aula, o justo não mendiga o pão. Logo, quem mendiga o pão não é pastor. Ele aplica a palavra. A função do pastor foi assim: a palavra é essa. Irmãos, é esse. Vamos aplicar. Aqui vai ter uma parte só para pastor de ensino sobre isso. Até eu fico meio constrangido de ensinar meus queridos pastores. Mas assim, a aplicação da palavra é o que está escrito, eu vou refletir na igreja. Então, aqui não pode ter a arca da aliança. Por que não pode ter a arca da aliança? Porque isso é velha aliança. Nossa nova aliança é Cristo. Então, a partir do momento que o nosso pastor João não vai fazer isso que eu sei, mas trazer uma arca e falar assim, vamos agora, porque aqui é uma simbologia, ele está trazendo idolatria para a igreja. Ele já está distorcendo a palavra. Já estou terminando. Então, o pastor ele tem que aplicar a palavra conforme está escrito, e limpando as heresias que aparecem um monte, através do ensino da palavra de terça, de quinta, de domingo. Ele aplica, aplicação prática. O evangelista, ele apresenta a palavra para quem não tem acesso à palavra. Então ele vai naquela ilha remota, como aquele doido que foi lá para a ilha do Pacífico, de canibais, né? Qual que era o nome dele? Eu li também. Aquilo é um doido. Tem que ser muito usado por Jesus para você ir numa ilha de canibais. Né? Ainda mais eu que sou gordinho, seria um prato assim fantástico. Banquete. Eu ia alimentar aquela civilização por um bom tempo. E ele foi lá, você lê nos Heróis da Fé, ele estava andando na rua, onde ele tinha a congregação dele, os machados voavam. Assim, ele andava e desviava, assim, ó. O dia inteiro os caras atacando o machado dele para tentar matar ele. Heróis da Fé, depois eu recomendo esse livro. Então o evangelista é aquele que apresenta, ele leva a palavra a povos desconhecidos. É o nosso missionário, evangelista, missionário. John Patton. Depois pesquisa. Então, esse é o ciclo. Nossa palavra já foi estabelecida. Não há mais ponto e vírgula a ser adicionada. No entanto que Paulo fala, se vier um anjo do céu e pregar uma outra palavra, é anátema. A palavra, o estabelecimento da palavra fechou. Então o apostolado fechou. O que tem agora são os outros dons. Foi dado pelo Espírito Santo? Foi, por isso está em Coríntios, um para apóstolos. Ele já deu os apóstolos. Agora ele vai dar profeta, ele vai dar professor, ele vai dar pastor, ele vai dar evangelistas / missionários. Então, para concluir, apóstolo ele tem que ser ensinado por Cristo diretamente, como diz em Atos 1. Ele tem que estabelecer a palavra de Cristo, como mencionado, e morrer por Cristo. Todos morreram. Todos morreram. Só João que morreu de boa, mas mesmo assim morreu. Isolado. Apóstolo atual é o missionário. Quem são nossos missionários? John Wesley, William Carey, Hudson, Moody, Gunnar Vide, nunca acertei o nome desse cara. Gunnar Vide, ele. Daniel Berg, Wingren, o sueco ali. Acertar nome de sueco é complicado, mas são os nossos missionários que atravessaram, receberam a mensagem e vieram. São nossos apóstolos? Não são nossos apóstolos. Nossos apóstolos são os 12. Então o dom de discernimento... Está errado isso aqui? Então os apóstolos foram testemunhas oculares de Jesus. Teve pré-requisito para substituição. Atos 21 e 22 estavam presentes conosco desde o começo. Pedro fala isso. Ele é listado no Apocalipse. E foram selecionados para ser os companheiros de Jesus. Para encerrar a aula de hoje, nós aprendemos que os moldes do colégio dos 12, como era formado, então não é qualquer um que se levanta que acha que é apóstolo, não é.
Ele pode ser missionário e no máximo vai ser isso. E não existe apóstolo hoje. Ninguém pode expandir a doutrina que existe. Então, por isso que essas coisas que estão aparecendo, esses novos movimentos, essas bizarrices, não bate com a Bíblia, porque não é uma expansão. A Bíblia, a doutrina foi fechada. Ela vai até Apocalipse. Não existe mais um puxa aqui, um puxa lá. Ah, vamos relativar. Algumas traduções estão traduzindo diácono para apóstolo. Cuidado com algumas traduções. Sempre compare uma versão com a outra. A língua muda, mas não tão radicalmente. Aí coloca a pessoa que ajudava lá como diaconisa. Opa, não tinha diaconisa. Existiam mulheres com funções na igreja, sim, mas não com cargos de autoridade. E começa a dar aquela ajeitada na tradução para encaixar conceitos modernos. Cuidado, tá? Vá no original, veja o entendimento, veja o texto, o contexto, a exegese, a hermenêutica. Existe o aprofundamento. Os dons ministeriais de apóstolos citados em Paulo, Efésios 4:11, que é o que eu expliquei cada um deles daquele círculo. Os pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbradam. Ainda existem pessoas ministrando, mas eles não são apóstolos, eles só estão expandindo o território, mas não a mensagem. A mensagem é a mesma. Sim. Acabando. Acabei, na verdade, até antes. Então, são pessoas portadoras desse dom ministerial, que hoje são os nossos missionários. E missionário cabra macho é aquele que vai lá para a Coreia do Norte. Tá? Ser missionário nos Estados Unidos é muito fácil. Eu quero ver você ir na Coreia do Norte. Ou ir na China, que está tendo campo de concentração para cristão. Ou na Arábia Saudita, que quando você fala de Jesus, você perde a cabeça com um tiro de HK na fronte. Então, assim, não é qualquer um que é missionário. Existem também os parasitas do evangelho, que são pessoas que acham que o evangelho não produz nada, mas está lá sugando os recursos da igreja num lugar. Aí não produz, não evolui, não há nada. Aí a igreja, a organização da igreja tem que cuidar disso. Pedro mesmo fala que quando tem um momento que Pedro os apóstolos começam a mexer muito com o dinheiro, ele falou: eu não vim aqui para mexer com o dinheiro. Levanta pessoas aí que cuidam, eu vou no ministério. Então, missões também é uma coisa que a gente tem que estudar mais para frente em outras fases. Hoje aprendemos sobre apóstolos. Perguntas? Pergunta? Fale. Aproveitar os minutos. Que assim, esse apostolado que usam hoje, nada mais é que um argumento de autoridade. Exatamente. Que colocam para, por exemplo, Eu ser melhor que você. Ele é mais que pastor, ele é um apóstolo, então eu vou ouvir ele. E normalmente nessas comunidades e igrejas onde acontece isso, tem muito milagre e muitas realizações, mas a gente tem que abrir os olhos porque em Mateus 24, se eu não me engano, Jesus fala que os falsos mestres, quando eles se apresentarem lá na pessoa fala: Senhor, mas então eu não realizei tal coisa, começa a falar um monte de coisa. Sim, as pessoas elas vão através do milagre, né? Não necessariamente o acontecido provém de Deus e não, como a própria Bíblia mostra, o título menos ainda. Exatamente, as pessoas vão atrás desses picaretas porque estão atrás do milagre, não atrás de Cristo. É só você ver os comerciais de uma emissora recente e falar assim: eu tinha isso, eu era aquilo, agora eu fui para a igreja tal, eu sou a igreja tal. Mas peraí, cadê Jesus? Nenhum momento fala de Jesus. Se eu sou depressivo, se eu sou alguma coisa, eu vou atrás de Jesus. Quem me cura? Jesus. Não o fulano, não a igreja, não o apóstolo. A Assembleia de Deus não cura ninguém. É só uma instituição, é o CNPJ. Quem cura é Cristo que está aqui dentro. Quem cura é a palavra que transforma a gente. Se a instituição Assembleia de Deus deixar de existir, se o governo falar não vai existir mais, a igreja morre. Então, as pessoas vão atrás de apóstolos, atrás de, entre aspas, atrás desses milagres, mas elas não querem Jesus, elas querem só os benefícios de Jesus. Sabe o que eu vejo? É aquela multidão que só está atrás de Jesus para comer pão. Só que na hora, quantos ficaram pós a crucificação? Né? Então, assim, as pessoas não querem Jesus, só querem os benefícios de ter Jesus.
Eu quero ter paz na minha casa, mas eu não quero ter paz em Cristo. Eu quero ser protegido do coronavírus, mas eu não quero ter a proteção do sangue do Cordeiro na minha porta. Ele quer o benefício, mas ele não quer o sacrifício. Tá? Mais alguma pergunta? Fechado? Irmãos, agradeço a oportunidade. Domingo que vem é Ministério de Profetas. Ah, vamos pegar profeta. Os profetas. Tá? Agradeço os irmãos. Deus abençoe, uma boa semana.